Olá a todos. No último vídeo a gente começou então a conversar sobre filtração glomerular. Então a gente vai retornar ao assunto nesse vídeo agora. No último vídeo a gente conversou sobre a pressão efetiva de filtração, a pressão de ultrafiltração, e como ela não é constante ao longo do processo, ao longo dos capilares. De como essa pressão ela vai se reduzindo à medida que a pressão oncótica capilar aumenta, mas que esse equilíbrio não é atingido em humanos. Então a gente vai começar falando sobre a regulação do fluxo sanguíneo renal e do ritmo de filtração glomerular. A circulação do néfron ela tem uma peculiaridade que é o fato de ter dois leitos capilares em paralelo, que são os capilares glomerulares e os peritubulares. E a gente combina isso ao fato de que as arteríolas aferentes e eferentes podem ter suas resistências reguladas de forma independente. E isso possibilita uma maior autonomia na regulação tanto do ritmo de filtração glomerular quanto do fluxo sanguíneo renal. O fluxo sanguíneo renal ele é proporcional ao gradiente de pressão entre a artéria renal e a veia renal. Isso é dessa maneira em qualquer órgão. Tá? E ele é inversamente proporcional à resistência vascular. Então, quando você tem, nessa figura aqui acompanhando pela hipótese A, você tem uma vasoconstrição pontual, a pressão hidrostática ela aumenta antes do ponto de constrição e ela é reduzida depois. Então, quando você tem aqui, aplica uma pressão no meio, você tem um aumento dessa pressão 1 e uma redução dessa pressão 2. Então, assumindo que a pressão hidrostática na artéria renal seja constante, se você tiver contração da arteríola aferente, você tem uma redução da pressão capilar glomerular. Lembra que a pressão capilar glomerular ela é um dos principais fatores na composição da pressão de ultrafiltração. Então, quanto maior a pressão glomerular, maior capilar glomerular, maior a pressão de ultrafiltração. Quanto menor a pressão hidrostática nos capilares glomerulares, menor a pressão de ultrafiltração. Então, quando você tem uma constrição da arteríola aferente, você tem redução da pressão hidrostática capilar e redução do ritmo de filtração glomerular, com redução do fluxo sanguíneo renal, o plasmático renal, como está na figura. Já quando você tem uma constrição da arteríola eferente, você tem um aumento da pressão capilar glomerular, pressão hidrostática. E isso leva também a uma redução do fluxo plasmático renal, mas a um aumento do ritmo de filtração glomerular. Então a gente pode perceber que variações nas resistências das arteríolas aferente e eferente levam sempre ao mesmo efeito sobre o fluxo sanguíneo renal, mas levam a efeitos diferentes sobre o ritmo de filtração glomerular. Agora, é fácil pensar sobre como a vasoconstrição de uma arteríola apenas modifica esses parâmetros. Mas é muito mais comum, na verdade, você ter modificações na resistência nas duas arteríolas ao mesmo tempo. Então, se você pensar, por exemplo, que se você tiver uma vasoconstrição nas duas arteríolas ao mesmo tempo, o que acontece? Quando a gente pensa no fluxo sanguíneo renal, olha, se a constrição da arteríola aferente e da eferente leva à redução do fluxo sanguíneo renal, uma vasoconstrição nas duas leva a uma redução ainda mais pronunciada no fluxo sanguíneo renal. Agora, quanto ao ritmo de filtração glomerular, vai depender basicamente de aonde você tem a vasoconstrição mais forte. Se você tiver uma vasoconstrição mais forte, um aumento da resistência vascular maior na arteríola aferente, você vai ter uma redução do fluxo do ritmo de filtração glomerular. E se a resultante for uma vasoconstrição eferente, ou seja, se a constrição na eferente for mais severa do que na aferente, você vai ter um aumento do ritmo de filtração glomerular. Tá?
Quando a gente fala então de regulação do fluxo sanguíneo renal e do ritmo de filtração glomerular, a gente precisa falar do fenômeno da autorregulação renal. Olhando aqui pela figura, o que a gente pode perceber é que para variações entre 80 e 200, que é 200 milímetros de mercúrio, que é uma variação bastante razoável na pressão da artéria renal, você não tem nenhuma modificação ou uma modificação mínima, tanto do ritmo de filtração glomerular quanto do fluxo sanguíneo renal. E isso te diz duas coisas. Primeiro, alterações na pressão de perfusão, elas são acompanhadas então de variações na resistência vascular. Lembra daquela equação que eu mostrei que diz que o fluxo sanguíneo renal depende da diferença de pressão entre artéria e veia e da resistência vascular. Então, se você tem alterações de perfusão, para que você não tenha alteração no fluxo sanguíneo renal, você precisa ter alteração na resistência. E 2, essas alterações elas vão ocorrer principalmente na arteríola aferente, porque a modificação que você vê no ritmo de filtração glomerular e no fluxo sanguíneo renal são no mesmo sentido. Se você tivesse essa modificação na arteríola eferente, você ia ter movimentos opostos para o ritmo de filtração glomerular e fluxo sanguíneo renal. E é importante notar que o fenômeno da autorregulação ela é um fenômeno intrínseco do rim e do rim apenas. Ele persiste após denervação, então não tem influência de enervação simpática ou parasimpática ou qualquer outra. Ela persiste após retirada das glândulas suprarrenais, então não depende da ação de catecolaminas, como epinefrina, por exemplo. E ela existe inclusive em rins isolados in vitro. Se você pegar um rim isolado e botar e perfundir com plasma, você observa o fenômeno da autorregulação. E embora esse fenômeno não esteja completamente bem entendido, acredita-se que ele envolva dois mecanismos distintos, que é o mecanismo miogênico e o balanço túbulo-glomerular. Por que então que a autorregulação renal é importante? Imagina uma situação simples, corriqueira. Você resolve sair para dar uma corrida. Sua pressão arterial sobe e a tendência é que o ritmo de filtração glomerular aumente junto com ela. E se o ritmo de filtração glomerular aumenta, você produz mais urina. Mas você já está num estado onde a perda de água está aumentada por causa da sudorese excessiva. Então, perder mais água nesse momento não parece uma boa ideia. Numa outra situação, se você tiver uma hemorragia ou qualquer outra condição que leve à redução da pressão arterial, a sua função renal seria prejudicada. Mas graças ao fenômeno da autorregulação, esses parâmetros não se alteram. O primeiro mecanismo que contribui para isso é o mecanismo miogênico. Quando você tem um aumento da pressão arterial, isso leva a um aumento do fluxo sanguíneo na arteríola aferente. E isso provoca um estiramento da arteríola. Esse estiramento leva à abertura de canais de sódio e a arteríola responde com contração muscular, aumentando a vasoconstrição da arteríola, aumentando a resistência e levando a uma redução do ritmo de filtração glomerular, porque leva a uma redução da pressão dos capilares glomerulares. O segundo mecanismo envolvido na autorregulação renal é o balanço túbulo-glomerular. O balanço túbulo-glomerular, ou feedback túbulo-glomerular, ele depende de um arranjo estrutural especial do néfron, que é o aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular ele é formado por células da mácula densa, que são células do túbulo distal, células epiteliais especiais do túbulo distal, e pelas células justaglomerulares das arteríolas aferente e eferente. As células da mácula densa e as células justaglomerulares elas ficam em contato direto, contato muito íntimo. Quando você tem um aumento do ritmo de filtração glomerular, você também tem um aumento da carga de sódio e cloreto filtradas. Então você chega a uma quantidade maior de cloreto às células da mácula densa.
E quando você tem uma quantidade maior de cloreto entrando nas células da mácula densa, esse movimento de íons causa a liberação de adenosina e de outros agentes parácrinos que levam à vasoconstrição da arteríola aferente. E isso reduz o ritmo de filtração glomerular, compensando então aquele aumento inicial. Quando o ritmo de filtração glomerular está reduzido, a quantidade de cloreto que chega à mácula densa, então, ela é reduzida, se a gente pensar ao contrário. E isso leva a dois efeitos, né? Primeiro é uma redução da resistência da arteríola aferente. Então você tem uma dilatação da arteríola aferente. O segundo efeito é a liberação da renina pelas células justaglomerulares nas arteríolas aferente e eferente. A renina é uma enzima que converte um angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é um peptídeo vasoativo que promove vasoconstrição. E a angiotensina 1, embora ela tenha atividade vasoativa, a atividade dela não é muito elevada, mas ela é convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2, que é um peptídeo vasoativo muito mais potente. E a angiotensina 2, ela atua principalmente na arteríola eferente. O efeito principal dela ali no glomérulo é na arteríola eferente. Então ela produz vasoconstrição principalmente na arteríola eferente. E isso faz com que você eleve o ritmo de filtração glomerular, contrapondo o movimento inicial de redução. E esse então é assim que funciona então o balanço glomérulo-tubular. E esses dois mecanismos, eles ocorrem sempre ao mesmo tempo e compõem então a autorregulação renal. E é o conjunto desses dois mecanismos que faz com que o ritmo de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal permaneçam mais ou menos constantes frente a variações de pressão arterial. Como a gente viu, normalmente no dia a dia, o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular, eles são mantidos quase constantes graças à autorregulação renal. Mas quando você tem perturbações mais severas desse equilíbrio, tanto fisiológicas quanto patológicas, por exemplo, no caso de exercício intenso, insuficiência cardíaca, modificações na ingesta de sal ou hemorragias, a autorregulação ela é perdida. E aí você tem grandes modificações na circulação renal e ativação de vários sistemas que atuam em conjunto para regular o ritmo de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal. O sistema nervoso simpático ele é um dos mais importantes reguladores do fluxo sanguíneo renal e do ritmo de filtração glomerular. Ele vai inervar tanto a arteríola aferente quanto a eferente, e quando ele é estimulado você tem constrição de ambas as arteríolas graças à liberação de norepinefrina na terminação nervosa. Em geral, quando você tem uma estimulação simpática moderada, você tem uma redução do fluxo sanguíneo renal e uma queda pequena no ritmo de filtração glomerular. Isso porque a constrição preferencial, quando você tem estimulação moderada, é da arteríola eferente. Quando você tem uma estimulação simpática mais forte, por exemplo, quando você tem choque hemorrágico, choque hipovolêmico, a constrição da arteríola aferente ela é predominante. E aí você tem uma redução muito mais drástica, tanto do fluxo sanguíneo renal quanto do ritmo de filtração glomerular. Além disso, é importante notar que a estimulação simpática ela também promove a liberação de renina pelas células justaglomerulares. E isso leva à elevação do nível de angiotensina 2. E também aumenta a reabsorção tubular de sódio, que contribui para o acúmulo de líquido. O sistema renina-angiotensina-aldosterona
ele tem um papel extremamente importante no balanço de sódio e água, mas também, graças à angiotensina 2, na regulação do fluxo sanguíneo renal e do ritmo de filtração glomerular. E isso a gente está falando tanto da angiotensina 2 sistêmica quanto a produzida dentro do rim. A angiotensina 2 é um vasoconstritor bastante potente e ele aumenta a resistência de ambas as arteríolas. Mas a arteríola eferente ela é mais sensível. Então, frente a quantidades pequenas de angiotensina 2, a vasoconstrição eferente ela é mais importante do que a aferente. Quando você tem níveis mais altos de angiotensina 2, você tem vasoconstrição das duas arteríolas. Então, essa diferença de sensibilidade ela tem consequências para o efeito da angiotensina 2 sobre o ritmo de filtração glomerular. Então, baixos níveis de angiotensina 2 aumentam o ritmo de filtração glomerular, porque a contração principal é na arteríola eferente. Enquanto quando você tem níveis mais elevados de angiotensina 2, você tem redução do ritmo de filtração glomerular, porque ambas as arteríolas são contraídas. O hormônio antidiurético ele é liberado pela hipófise em resposta ao aumento da osmolaridade plasmática. Embora o principal efeito desse hormônio seja aumento da reabsorção de água no coletor, ele também é capaz de aumentar a resistência vascular. Então, quando você tem quedas muito drásticas no volume circulatório efetivo, por exemplo, no choque hipovolêmico, você tem uma liberação muito intensa de ADH via outros estímulos que não osmóticos. E nessas condições, o ADH promove vasoconstrição sistêmica e aí ele contribui para manter a pressão sanguínea. O peptídeo atrial natriurético ele é liberado por miócitos atriais no coração em resposta ao aumento da pressão arterial e ao volume circulatório efetivo. Então, quando você tem elevação da pressão arterial, você tem estiramento dos miócitos atriais e você tem liberação desse peptídeo atrial natriurético. E o principal efeito do ANP é um efeito hemodinâmico. Ele promove vasodilatação bastante pronunciada nas arteríolas aferente e eferente. Então ele aumenta muito o fluxo sanguíneo renal cortical e medular e aumenta então também o ritmo de filtração glomerular. E ele também inibe a secreção de renina. Então você também começa a ter um efeito que contrapõe o efeito da angiotensina 2. Então você tem vários sistemas que atuam em conjunto para regular o ritmo de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal quando você tem perdido essa capacidade de autorregulação renal. Isso é extremamente importante quando você sai do normal, né? Então a gente fica mais ou menos por aqui com regulação de ritmo de filtração glomerular e a gente vai passar no próximo vídeo então para mecanismos tubulares de transporte.